Um, dois. 1, 2, 3 e parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, sexto ano, pra quem conseguiu fazer o desafio sem me perguntar. Então bora lá responder essas questões, porque eu já estou agoniado pra terminar essas questõezinhas aqui e terminar essas gravações de hoje. Eita, professor, o senhor tá agoniado de gravar, gente. É corrida essas gravações, viu? E, enfim, espero que vocês estejam gostando. A gente vai fazer a correção da página 35 e 36, as questões 6, 7, 8 e 9. Hoje eu tinha avisado a vocês que a gente iria trabalhar com divisores. Só que eu, pela minha conhecimento, sentei e pensei, não posso trabalhar divisores sem antes explicar aos meninos o que é critérios de divisibilidade e o que é múltiplos, e o que é números primos. Então a gente vai pausar divisores, parar igual no tempo, igual Thanos, e a gente vai ver primeiro critérios de divisibilidade e números primos. Hoje a gente vai fazer somente a correção dessas questões. Eu vou fazer uma atividade de exercício para vocês e na próxima aula a gente inicia critérios de divisibilidade e números primos antes de divisor. A gente vai saltar um pouco para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque não tem como entender divisor sem saber o que é um número primo. E se eu perguntar o que é um número primo, aí vocês dizem, aquele que é vizinho dele, que nasceu com a mesma mãe, não sei o quê. Não, não é. Então guarda aí essas informações e na próxima aula a gente inicia o nosso assunto corretamente. Então vamos lá. Sem mais enrolações, já enrolei demais, né? Falei 1 minuto, minha gente. Eu falo demais, eu falo o tempo todo. Falando, mas vamos lá. Seja questão. O número 600 e... Eu nem falava tanto assim na escola, né? Agora que eu tô pensando, acho que eu tô ficando doido. Aí agora eu fico falando o tempo todo. Brincadeira. O número 626 pertence à sequência de múltiplos de 12. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24, assim sucessivamente. Quais são os números vizinhos de 666 nessa sequência? O que vem antes e o que vem depois. Olha só, o número é 696. Eu quero saber o que vem antes e o que vem depois. Para fazer isso, sextona, é bem simples. Para cá eu somo mais 12 e para esse lado eu subtraio 12. Então eu vou fazer 696 mais 12, 8, 10, vai 1, que vai dar 708. E depois eu faço 696 menos 12, que dá 486. Então aqui eu tenho 684 e desse outro lado eu tenho 708. Deixa eu olhar se eu não errei aqui, porque eu errei 2 questões. Muito obrigado, Emily e Pedro Ícaro, que são as pessoas que quando eu faço alguma coisa errada, eles já vão lá, professor, o senhor errou. Então, eu conserto. Muito obrigado. Adoro ser corrigido. Correção ajuda bastante. A sétima questão diz o seguinte: generalizações. Os múltiplos de 5 são obtidos fazendo-se 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, como a gente viu na aula passada. E assim por diante. Se n representa um número natural qualquer, podemos indicar os múltiplos de 5 por 5 vezes n, que isso é uma generalização, ou uma forma geral de indicar os múltiplos de 5. Como poderíamos indicar na letra A os múltiplos de 6, na letra B os múltiplos de 8, na letra D os de 11 e os depois os de 15? Como ele disse, basta você fazer 6 vezes n, o outro 8 vezes n, o outro 11 vezes n e por fim 15 vezes n. Eu disse a vocês que essa seria uma atividade desafio, certo? Então bora lá. Oitava questão está pertinho de terminar. Vamos lá. Uma exposição vai ser aberta ao meio-dia. Para evitar excesso de lotação de entrada, a entrada do público será controlada e os grupos serão renovados a cada 15 minutos. Olha as informações. Eu adorei esse A, ficou bonitinho. A cada 15 minutos. Certo? Aí fala o seguinte: Pedro está no 9º lugar da fila, mas não poderá entrar na sala após as 14 horas e 20 minutos, pois tem um compromisso inadiável. Verifique se ele conseguirá ver a exposição nesse dia. Olha só, se ele está em 9º lugar, vamos lá, a exposição vai ser aberta ao meio-dia. Então, ele está no 9º lugar. Então, olha só, abre
às 12 horas, meio-dia. Então vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tá Pedro. 9 pessoas. Como só entra de 15 em 15, a gente vai ver se vai dar para ele entrar. Então aqui passaria, ó, se 15 minutos, primeiro é o 0, né? Depois 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 130, 120. Vamos lá. Ele quer saber se ele vai conseguir entrar, né? Se ele vai conseguir entrar, ele tá aqui, ó, no 120, certo? Então, ó, 120 minutos, gente, ele equivale a 2 horas. Oxe, professor, como assim? Por quê? 1 hora, ela equivale a 60 minutos. Então, como aqui é 120, é o dobro de 1 hora, qual é o dobro de 1 hora? 2 horas. Então, ele vai chegar lá, ó, 12 horas, e só vai entrar 2 horas depois, que vai ser às 14 horas. Ele tem um compromisso só às 14h20. Ele vai conseguir chegar? Sim. Ele vai conseguir. O que foi que eu tive que fazer aqui, sexto ano? Os múltiplos de 15. Até aqui chegar em Pedro, ó, que era o 120, certo? Então, abriu aqui às 12, ele vai entrar às 14 horas. Por isso que eu disse que essa era uma questão de desafio. Ela tem que fazer vocês pensarem bem. E, por fim, antes de a gente fazer a nossa atividade de casa já, a gente tem a questão de número 9. Vamos lá. Deixa eu até apagar esse daqui. Pensei que meu celular estava tocando, gente. Aí eu fiquei até... Disse, não pode tocar, senão eu perco a minha aula. Olha só. Na questão 9, que está lá na página 36, sexto ano, a gente tem o seguinte. Página 36, questão 9. Quando escrevemos a sequência dos múltiplos de um número natural diferente de zero, em ordem crescente, letra A, qual é o primeiro número, o primeiro termo? Sempre, eu disse para vocês que o primeiro múltiplo de qualquer número é sempre o zero. Então, o primeiro seria o zero. Letra B. Qual é o segundo termo? Sempre que é o segundo termo, olha só, se a gente tem, por exemplo, os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6 e vai aí adiantando. Eu sempre vou ter o próprio número. O próprio número. Na letra C de cavalo, qual é o terceiro termo? O terceiro termo, ó, vai ser sempre o dobro do número. Por quê? Qual é o dobro de 2? 4. Então, o terceiro termo é o 4. O dobro. Para vocês entenderem melhor, deixa eu fazer aqui os de 4, por exemplo. 0, 4, 8, 12. Primeiro termo, 0. Segundo termo, o próprio número. Terceiro termo, o dobro. Dobro de 4, 8. Tem ainda a letra D. Na letra D a gente tem, qual é o último número? Não existe, pois é infinito. Não existe. São infinitos. Certo? Peguem aí o caderno de vossas eminências. Se quiserem até pausar o vídeo agora, ou pausar para ir pegar o caderno e assistir a continuação, pode pausar. A gente vai fazer algumas questõezinhas aqui no caderno com vocês, certo? Bem rápidas. Não vou adiantar muito, porque múltiplos é um assunto simples. Olha só. Atividade de fixação. Serão apenas 3 questõezinhas. Primeira questão. Indique os
múltiplos de 2 pontos. Letra A, quero os múltiplos de 20. Na letra B, eu quero os múltiplos de 35. Aí, olha só. Nessa aqui que eu disse os múltiplos, vocês podem colocar só os 5 primeiros, certo? Porque se eu pedir todos, não tem como, que eles são infinitos. Letra C, quero os múltiplos de 42, difícil. Letra D, os múltiplos de 100. Segunda questão. Qual é o múltiplo comum entre 10 e 20? Aí você vai ter que fazer os primeiros múltiplos de 10, depois os múltiplos de 20 e ver aquele que primeiro se repete entre eles, certo? Por exemplo, se eu quiser saber os múltiplos comuns de 2 e 3, aí eu faria os múltiplos de 2, que é 0, 2, 4, 6, 8, 10. Depois os múltiplos de 3, que é 0, 3, 6, 9, 12. Ó. Quem é o primeiro múltiplo comum? É o 6. Ó. Tá vendo que o 6 aparece nos dois? Aí você faz isso e completa aqui na segunda questão. Para fazer a terceira questão, olha só. Para fazer a terceira questão, é uma pesquisazinha, viu? A terceira questão, vou até colocar aqui. Terceira questão, tá? Senão a câmera fica. Pesquise o que é um número primo e quais são os 10 primeiros. Então, olha só. A terceira questão é uma pesquisa, certo? Vocês vão pesquisar o que é um número primo e quais são os 10 primeiros. É bem facilzinho essa questão do número primo para a gente trabalhar isso na nossa próxima aula. 3 questões, sexto-ano, por favor, respondam, porque está aqui moleza para vocês, viu? Na nossa próxima aula, eu inicio fazendo a correção dessa atividade e a gente vai para os critérios de divisibilidade e a questão dos múltiplos dos números primos, certo? A gente vai pular um pouquinho divisores. Um abraço para vocês, sexto ano. Espero que vocês estejam entendendo o assunto. Queria muito voltar logo para ver vocês pulando, principalmente aquela energia que a gente sabe que vocês têm. Estou feliz com o desempenho de cada um de vocês, mesmo nesse período. Gostaria da participação de todos os alunos, mas a gente sabe que não tem. Mas você que está participando, saiba que você tem o meu apoio e você tem a minha admiração. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, sexto ano.